Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Fique aí e não saia. Ela se encontra em Êxodo, capítulo 32, versículo 7. Espero que você entenda e conheça, ou já leu, a história de Êxodo. Mais precisamente, a história de Moisés, desde quando ele foi chamado por Deus da sarça ardente até o Monte Sinai. Então, eu vou estar resumindo mais ou menos. Vou ler um versículo, tá? Logo mais à frente vou estar lendo outro versículo, mas tudo é na mesma história, para que a gente possa entender mais. Então, o versículo que eu vou estar lendo é Êxodo 32, versículo 7. Capítulo 32, versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu. Bem, aqui está falando sobre o povo que se corrompeu, o povo que saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto, depois estiveram junto ao Monte Sinai e eles se corromperam. Justamente porque o líder deles subiu ao monte para encontrar com Deus e ficou por ali 40 dias. Bem, a questão aqui que nós estamos vivendo, nosso dia a dia, hoje, eu falando hoje, é mais ou menos uma coisa que ela fica quase que paralela com a situação do povo daquele tempo, né? Então, vamos explicar melhor. Naquele tempo, o povo, eles, por Deus, quando Deus falou a Moisés, ele disse assim: Moisés, desce lá, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Bem, de quem era o povo? Era de Moisés? Ou Moisés era só o líder? Para entender, nós vamos voltar lá em Êxodo 3, no capítulo 7, no versículo 7, capítulo 3, versículo 7, onde diz assim: Deus, vou até fazer um resumo aqui para que você possa entender. Estava um dia Moisés apacentando um rebanho, tá? Do seu parente. Então ele estava apacentando o rebanho ali, e de repente ele começou a ver uma sarça ardente que não se consumia, não queimava e desaparecia, igual quando a gente põe fogo em alguma coisa. Então ele achou interessante e foi chegando perto. De repente ele escutou a voz de Deus, né? E Deus mandou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Então aí chega até o versículo 7, que diz assim: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo. Sobre o meu povo. De quem que era o povo? De Deus. Sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos e sei quanto eles estão sofrendo. Olha que bonito, que maravilhoso. Então, nesse momento aí, Deus, ele levanta Moisés, chama Moisés
para ir libertar o povo de Deus. Mas o engraçado é que no verso 7 do capítulo 32, que, como a gente leu agora, não está falando que o povo é de Deus. Porque Deus fala assim: Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Por quê? Por que um momento Deus, ele é Deus daquele povo, e no outro momento Deus se refere como que se o povo fosse de Moisés? Muito simples. O povo, ele se corrompeu por alguma razão. Lembrando que o povo, eles murmuraram na travessia do Mar Vermelho. Eles murmuraram no deserto quando tiveram fome. Eles murmuraram no deserto quando tiveram sede. Eles murmuraram quando tinha necessidade de qualquer coisa. Mas estava ali Moisés. Moisés estava ali. E Moisés falava com Deus. Então, Deus não estava dizendo: eu não sou o seu Deus, Moisés. Eu sou o seu Deus. Mas o seu povo está à procura de você. Bem, para que você entenda melhor, quando chegaram perto ou lá embaixo, no Monte Sinai, o povo esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até que se inteirasse. 40 dias. Então o povo murmurou, falou assim: Arão, Moisés já não volta mais. Vamos fazer um Deus. Vamos fazer uma estátua para que a gente possa adorar. Um Deus para que a gente possa adorar. Porque Moisés e o Deus dele já não vem mais. Então o povo, eles estavam firmados em Moisés. O povo, eles estavam focando em Moisés. Então, automaticamente, eles estavam canonizando Moisés. Eles estavam fazendo Moisés um Deus. De Moisés, uma pessoa que era o único caminho que levava a Deus. Moisés, ele era, assim, o intercedor daquele povo. Moisés, ele intercedeu várias vezes pelo povo. Mas ele não era Deus que tirou esse povo das garras do Egito. Ele não era o Deus que escuta os corações sem precisar a boca falar alguma palavra. Ele não era Deus que entendia o clamado do povo. Esse Deus que entendia o coração, que entendia o clamor, que escutava, que libertou o povo do deserto, era o nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Era esse Deus aí que o povo deveria estar clamando por ele. Porque na ausência de um líder, o vice, ele toma papel de líder. No caso seria Arão. Então Arão deveria ter falado assim: opa, peraí, vamos então clamar a Deus. Porque se Moisés não volta mais, Deus, ele está aqui. Arão deveria ter feito isso. Mas porque talvez Arão, então, ele se sentiu ali que o povo queria isso. Então ele fez o desejo do povo. Mas aí então Deus diz assim a Moisés: Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Bem, deu mais ou menos para você entender o porquê Deus, uma hora, ser o Deus do povo, ou seja, este povo ser o povo de Deus, e outra hora esse povo ser o povo de Moisés. Muito simples. No momento que o povo parou de olhar para Deus e reconhecê-lo como um Deus e entender que ele é Deus, eles começaram a olhar para Moisés, entender que Moisés era Deus. Eles fizeram de Moisés um Deus. E Deus não troca o seu lugar com ninguém. Nesse momento que vivemos hoje, nesse momento que estamos hoje de quarentena,
Muitas pessoas vão sucumbir, muitas pessoas vão desfalecer, morrer, porque elas tiveram os olhares focados em líderes, os olhares focados em pastores, os olhares focados em pessoas que estão ao redor. E se esqueceram de Deus. Entenderam que Deus fizeram parte da vida dela. Entenderam que Deus estivera no culto. Entendeu que Deus estivera em lugares aonde eles frequentavam. Mas Deus era com aquela pessoa. Eles entendiam isso. Eles comiam da mesma comida. Eles usaram das mesmas ferramentas, usaram do mesmo espaço, porque a presença de Deus, ela é unânime. E aquela pessoa que quer ter a presença de Deus, ela tem que ser uma pessoa que entenda que Deus é Deus. Agora, esta pessoa que passou a vida dela inteira firmando em coisas, em pessoas, em líderes, em templos, em lugares, em congregações, em coisas, como estará o coração dessas pessoas? Será que elas se encontrarão como está o povo ao pé do Monte Sinai, dizendo assim: ai, vamos fazer um Deus porque o pastor não volta mais, porque o líder não volta mais, o pastor não fala mais nada, o líder não fala mais nada, então vamos construir um Deus. E aí que mora o perigo. E aí nós construímos deuses. Como assim deuses, Lucas? Como assim deuses? Já ouviu falar do Deus coração? Já ouviu falar do Deus ventre? Já ouviu falar do Deus tanto faz? Do Deus alegria? Vou dar um exemplo. Quem aqui já ouviu falar que se te faz feliz, é de Deus? Eu não vou participar, eu não preciso, porque Deus conhece o meu coração. Eu faço o que eu quiser. O que importa é aqui, ó. Porque Deus quer aqueles que adoram de espírito e verdade. Então, o meu coração, Ele conhece. Sim, faz o que você quiser. Aí você está idolatrando o seu coração. Aí você está idolatrando a sua alegria. Porque aquilo que te faz feliz, irmão, nem sempre vem da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai contra todos os nossos desejos da carne. Então, se te faz feliz, se seu corpo está feliz de uma forma desproporcional contra todas as coisas que nós vimos na Bíblia, quebrando todos os princípios, então, irmão, tem alguma coisa errada. Então, você está aí idolatrando a sua felicidade. Você está procurando um modo de dizer que você é fiel a Deus. Mas não é assim que funciona. Porque o povo no Egito, eles sofreram, mas ele entendeu que Deus era capaz de libertar eles. Mas o povo, quando estava na liberdade, só porque o líder deles, que eles estavam firmados neles, não desceu, ou seja, se ausentou, eles construíram um Deus. Um Deus que era mudo, surdo e não tinha poder. E morto. Então, é isso que eu tenho para falar para você, é isso que eu tenho para dizer ao seu coração. Nesta quarentena, nessa pandemia que está, não seja aqueles que ficarão murmurando contra, ai, por que o meu líder, ou a minha liderança, ou não sei o que não veio, eu vou começar a fazer isso, aquilo, outro. Não. O Deus que esteve nos lugares onde você frequentava para o adorá-lo é o mesmo Deus que está na sua casa neste momento. O Deus que esteve no seu coração naquele tempo bom é o mesmo Deus que ainda pode mudar a situação que você se encontra. O mesmo Deus que cuidou da sua vida até agora é o mesmo Deus que está com você. Então não troque a presença de Deus por presenças de outras coisas. Ele é o seu Deus. E ponto final. Nessa quarentena, não é desculpa para que você possa inventar deuses, não é desculpa para que você possa parar. É um tempo propício para que você possa se achegar a Deus. É isso aí que eu tenho para falar para você. O povo que ficou no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai,
nenhum deles entrou na terra prometida. É perigoso? É perigoso. Ah, mas eles não morreram depois disso que aconteceu logo de uma vez? Não, por isso. Eles andaram. Mas no dia que foram tomar posse da terra, somente Josué e Caleb, dos que estavam naquele tempo, entraram na terra prometida. Mas por que só os dois? Se você ler, você vai ver que só os dois subiu no Monte Sinai até a metade para ajudar Moisés. Será isso que nós devemos fazer? Porque um líder, ele é uma pessoa escolhida por Deus. Se ele decide andar 2 milhas, nós temos que andar 2 milhas. Se ele decide andar 3 milhas, nós temos que andar 3 milhas. Porque ele falava com Deus. E ele passava a mensagem que Deus queria para o povo. E hoje não é diferente. Então, meus irmãos, o seu líder às vezes pode estar ausente em carne, em pessoa. Mas ele está presente nas orações, ele está presente nos clamores, ele está presente nas intercessões, porque às vezes você está dormindo e ele está orando por você, às vezes você está trabalhando e ele está intercedendo por você, às vezes nós estamos ali muitas das vezes tranquilo e às vezes sofrendo luta espiritual. O seu líder deve estar, porque ele entra numa batalha espiritual por causa da nossa vida, da sua vida e da minha vida. Então, Deus seja louvado, é isso que eu quero dizer para você, e fique firme porque Deus, ele está enviando o seu filho, está perto de chegar. Jesus está voltando, e você está preparado? Fica firme e até mais.